Essa história aqui. Essa é a história boa. Olha o título. Descobri que meu namorado era a amante do meu pai. Gente, essa história aqui, eu acho que vocês vão ficar com raiva da dona da história, igual eu fiquei, porque não é possível não, amiga. Desculpa, mas não é possível. Olá, Joy. Primeiramente, eu gostaria de dizer que sempre acompanho os seus vídeos e adoro a leveza que você conta as histórias. Vou contar minha história já com nomes alterados para preservar a privacidade. Gostaria muito da sua opinião e me desculpe se a história ficar longa. Eu e o Carlos temos ambos 24 anos e nós namoramos durante 5 anos. A gente se conheceu no início da faculdade por amigos em comum. Bom, nós éramos um casal como qualquer outro: estudos, balada e curtição. Desde o início da relação, o Carlos ficou bastante amigo do meu pai. Eles torciam para o mesmo time e tinham bastante interesses em comum. Então, desde o início do nosso namoro, era normal meu pai e Carlos saírem para beber. Ainda no início da nossa relação, numa noite de amor no apartamento do Carlos, eu brinquei com ele e pedi para ele vestir uma calcinha minha. E tenho que admitir, vestiu muito bem nele. A noite foi bastante divertida, a ponto de se repetir algumas vezes. Então ele disse que estava gostando de experimentar as minhas lingeries, que foi um fetiche que ele descobriu. E realmente me pareceu, porque quando ele estava de calcinha, o amigo dele de baixo ficava a 110%. Como temos mais ou menos o mesmo porte físico, a cada fim de semana que eu passava, íamos na brincadeira explorando mais e mais o seu lado mulher. Homem não tem que ter lado mulher, tá? Só pra você saber. Homem que se diz hétero não tem que ter lado mulher. Para com esse negócio. Acabando que nem me dei conta que rapidamente meu namorado estava frequentando comigo a minha depiladora, onde fazia tudo na cera, inclusive barba e virilha. E com o passar das semanas, não era mais estranho eu chegar no apartamento dele e encontrar ele já em cima de um salto e roupas femininas. Joey, no dia a dia, as pessoas não poderiam imaginar nada disso. Ele mantinha sua rotina e a sua postura. Tirando as pernas depiladas, nada mudou aos olhos dos outros. Inclusive, suas saídas com meu pai continuavam normalmente. Na nossa intimidade, ele foi se mostrando cada vez mais empenhado em estar mais e mais feminino. E apesar de tudo isso, a nossa relação era ótima. O sexo se mantinha muito bom e esse seu lado feminino se tornou mais cúmplices, uma cumplicidade de amigas. E tu vai me dizer que não percebeu isso, que ele virou, enfim. E para mim não estava me incomodando, pois ele estava feliz. Eu sou da teoria que em quatro paredes vale tudo na vida de um casal, a ponto que eu incentivei a deixar os cabelos crescerem para ajudar nas produções. Menina, foi tu que fez esse homem virar o que ele virou. Foi tu que fez isso com ele. Assim, alguns anos se passaram. E quando o Carlos se formou, o meu pai arrumou um emprego para ele na mesma empresa em que ele trabalhava, sendo o meu pai o seu chefe direto. Foi nessa época que minha mãe começou a me perguntar se o Carlos comentava algo sobre o papai, pois minha mãe estava desconfiando que ele pudesse estar atraindo. E eu falava com ela que não tinha nada, pois toda vez que estávamos juntas, ligávamos para ele. E eu mostrava para minha mãe que papai estava com o Carlos trabalhando e não com outra. Mas mamãe falava que o Carlos estava encobrindo o papai, que os homens se protegem, que o papai não a procurava mais e que ela tinha certeza que algo estava acontecendo, principalmente nas viagens a trabalho que o papai fazia e que o Carlos passou a ter que ir também. Foi então que eu já estava cansada da minha mãe falando disso e disse para ela contratar um detetive particular para seguir na viagem, pois assim acabaria logo essa agonia dela, pois ela falava em separação o tempo todo, mas não tinha coragem de fazer. E Joy, eu não sei como eu fui cega. Não mesmo, não foi cega não, você foi cega, surda, muda, foi tudo. Tudo que você foi. Pois nesse tempo todo que minha mãe falava, eu nem imaginava que o Carlos também pudesse estar me traindo. Quando chegava às vésperas dessas viagens, a preocupação do Carlos era de passar na depiladora na véspera, de fazer as unhas, pois ele dizia que não era porque ele ia usar sapato o tempo todo que ele precisava ficar com as unhas sem fazer. E na véspera dessa viagem, especificamente, ele disse que tinha ganhado um bônus do trabalho e que íamos fazer um banho de loja. Menina, nós passamos a tarde no shopping comprando muitas roupas para mim e, lógico, para ele também. Vestidos, saias, blusinhas e sapatos, que por sinal só de salto alto e fino, bem sexy. E eu, boba, brincava, dizia que a vantagem de ter um namorado feminino assim era poder ter um guarda-roupa dobrado.
Lembrando agora, depois que passou, foram roupas que nós mulheres compramos para impressionar um homem, principalmente as lingeries. Foram as compras de maquiagem e os produtos de cabelo dele, que nessa época já passavam do ombro. Detalhe, já havia um tempo que ele dizia que queria fazer sobrancelhas. Ele dizia que era só para limpar e acertar um pouco. Eu, na época, dizia que sobrancelha marca demais o rosto. E se passarem do ponto, não tinha como disfarçar. Então ele ia adiando, mas ele botou na cabeça que teria que ser nesse fim de semana, na véspera dessa viagem. O resultado foi que ficou muito mais feminino do que ele planejou, e eu esperava. Mas ele, lógico, não ficou chateado, muito pelo contrário. Jo, eu estava muito cega. Eu pensava que para ele me trair, ele teria que achar uma mulher lésbica. Mas nunca imaginei homens. Ele nunca tinha dado indícios disso. Mais do que ele te deu, tu não queria mais indícios? Fora as roupas e gostar de estar feminino. Nunca viu olhando um homem, nem mesmo a inversão de papéis fizemos no sexo. E olha que eu já havia sugerido. Ele sempre foi ativo na nossa relação. E como você já deve estar esperando, sim, no dia seguinte a minha mãe veio aos prantos me falar que o papai estava traindo ela. Falava que ele a trocou por uma novinha, que tinha a idade da filha dele. Falava assim que ele chegasse, as coisas dele já estariam prontas para ele sair. E foi aí que ela me mostrou as fotos que o detetive enviou. Eram fotos do papai num bar aos beijos com uma mulher, que estava de costas. Mas na hora eu reconheci, pois era o vestido e os sapatos que nós havíamos comprado no dia anterior. Eu fui passando as fotos até que tinha uma de frente, os dois passeando de mãos dadas. Lá estava Carlos, impecável, salto alto, vestido perfeitamente maquiado, com os cabelos escovados e segurando uma bolsa que, detalhe, era minha. Minhas mãos começaram a tremer e minha mãe perguntou o que tinha acontecido. Então, ela se deu conta que a amante do papai era o meu namorado. Ela não acreditava, pois ela não havia reconhecido. Ela perguntava como eu não sabia que meu namorado era gay. Pois é, menina, como é que tu não sabia? Como? Por fim, quando os dois chegaram, nós dois nos separamos e os expomos para a família e amigos, mesmo sabendo que não foi o correto a fazer. Enfim, eu não falo mais com meu pai e sei que os dois se assumiram. Carlos, inclusive, já toma hormônios e ele vive como mulher. Obrigada pela atenção, me desculpa pelo textão. O que você quer que eu fale, amiga? Ele praticamente esfregou na tua cara o que estava acontecendo e tu não estava vendo. Gente, eu gosto pra vocês. Não existe isso de homem feminino, tá? Homem hétero. Vocês não vão levar pro outro lado. Eu tô falando de homem que se diz hétero. Não existe isso. O homem tem que ser homem, o homem tem que ser macho. Você gosta de homem feminino? Pelo amor de Deus. E assim, mana, foi tu que falou pra ele colocar uma calcinha. Foi tu que fez esse homem virar isso. Enfim, assim, eu sou super a favor das pessoas viverem aquilo que elas querem viver, delas serem aquilo que elas querem ser, delas, sabe, viverem livres e sem estando nem aí para preconceito e tudo. É claro que nesse caso foi uma puta sacanagem, tanto dele quanto do teu pai, né? Até por conta da tua mãe, e contigo também faltou um respeito enorme aí. Mas assim, amiga, ele deu indícios, tá? Ele deixou muito claro desde o início. Mas enfim, pelo que eu vi, já foi uma coisa resolvida. Você não tá me pedindo uma opinião nem nada. E é isso. Eu acho que também você tá certa de não querer mais falar com seu pai. Eu super entendo. E agora é só seguir a vida, né? Se recuperar desse baque aí, tanto você e a sua mãe, e seguir a vida.